Fala galera ligada no Super Lutas, Laerte Viana na área, dessa vez para falar sobre a eterna, a interminável rivalidade entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort. Sim, o ano é 2020 e voltamos a cogitar a tão aguardada revanche entre os dois. Mas antes, aquele recadinho de sempre, para quem ainda não conhece o canal de Super Lutas, se inscreva, ative o sino, fique por dentro das notificações, todas as semanas entrevistas exclusivas e análises aqui no canal. Que Wanderlei Silva e Vitor Belfort são inimigos íntimos, desafetos declarados, isso todo mundo já sabe. A rivalidade entre eles começou lá atrás, em 1998, há 22 anos, quando eles se enfrentaram pela primeira vez. Na oportunidade, o Vitor atropelou, passou o carro no cachorro louco, nocauteou em 44 segundos em um dos nocautes mais icônicos da história do esporte. Quem não se lembra da cena do Carioca atravessando o octógono, batendo no Wandy, que acabou sendo nocauteado em pé do outro lado do octógono. A questão é que a rivalidade entre eles ganhou um novo e inesperado capítulo nos últimos dias. Como vocês devem saber, o Wandy estava sendo especulado numa super luta milionária no boxe sem luva contra o lendário Mike Tyson. A gente falou inclusive com o Wandy sobre isso aqui no canal, fiz uma entrevista exclusiva com ele, vai aparecer aqui no card para você poder conferir. Mas nos últimos dias o ex-pugilista falou que não vai aceitar o convite, que isso não vai acontecer, e o Wandy aproveitou a deixa para dar uma cutucada, uma provocada no lendário lutador e falou que não é todo mundo que tem coragem de sair na mão sem luva com o cachorro louco. Em um português bem claro, ele quis dizer que o Mike Tyson arregou. E foi aí que o Vitor Belfort apareceu na situação. O Vitor, para quem não sabe, está bem próximo do Tyson nas últimas semanas. Eles postam vídeos treinando juntos em eventos, eles estão bem ligados e o Vitor acabou comprando, pegou a dor do amigo e respondeu o Wanderlei através das suas redes sociais. Abre aspas. Mike Tyson nunca recebeu oferta do falastrão do Wandy. Ele quer virar notícia usando fake news. Pode se preparar para mais uma surra. Se você ainda tem neurônios funcionando direito, aprenda a palavra respeito. Dá uma olhada neste vídeo. Da próxima vez, vai o nocaute com um cruzado e direto. Na postagem, o Vitor colocou o vídeo do nocaute, que eu citei agora há pouco entre eles, para dar uma provocada no Wandy, que obviamente não deixou barato, e em declaração ao site AG Fight ele acabou respondendo. Abre aspas. Quem é o Vitor para falar pelo outro? Ele não é ninguém. E outra coisa, para falar de mim, ele está falando um monte de merda. Se ele me encontra, vai querer me estender a mão, porque ele é um falso. Mas nessa, ele pode tomar um soco na boca, porque eu não sou falso. Ele sempre fala que tem que ser profissional. Não tem essa. Antes de tudo, eu sou homem. Antes de ser lutador, sou homem. Se ele está falando merda, então aguente e me mande o contrato para lutar. Ele falou para fazer no meu evento, então eu faço no evento dele. Quer fazer no boxe? Eu faço no boxe. Quer fazer em MMA? Eu faço no evento de MMA. Ele corre de mim há 20 anos e vem querer falar. Já era pessoal, agora virou mais pessoal. Se você me vê, atravessa a rua, porque eu vou bater na tua cara, no ringue ou na rua. Com bolsa ou sem bolsa, eu vou bater nele, eu vou. Não me interessa onde e não interessa quando. Já já eu encontro ele. Ou seja, o Wandy elevou o tom, levou a briga ainda mais pro lado pessoal, chamou o Vitor Belfort oficialmente para lutarem e o Carioca respondeu no mesmo tom. Abre aspas. Wanderlei Silva, seu falastrão. Aí segue o vídeo da última vez que nos encontramos. Você sempre representou a briga e eu a arte marcial. Você literalmente representa esses bullies que maltratam seus colegas. Mas comigo não funciona, seu bunda mole. Todos sabemos que por trás daqueles que ferem, existe sempre uma pessoa ferida. Por isso eu vou te dar uma terapia de graça, depois de te dar mais um nocaute. Vai treinar e para de produzir fake news. Além do mais, aqui vai uma dica para você. Esquece de política, Wandy. Você com certeza não tem cérebro para isso. Acho que você tem a cara de um petista. Você seria pior que o Lula e a Dilma juntos. O Belfort pegou tanta pilha que levou até pro lado político, né? Para quem não sabe, o Wanderlei foi candidato nas últimas eleições a deputado federal e acabou não vencendo nas urnas. Essa revanche entre os dois já chegou perto de acontecer algumas vezes. A principal delas foi em 2012, quando os dois lideraram o TUF Brasil 1, eles foram treinadores daquela edição que marcou época no Brasil e iriam se enfrentar na final do show. Acontece que o Belfort acabou quebrando a mão e teve que sair da luta. Até hoje o Wanderlei fala que isso foi uma migué, que o Belfort correu da luta. Inclusive ele provocou o próprio Vitor, também na entrevista que eu fiz com ele, vai aparecer aqui no card para vocês conferirem. O que acaba sendo mais um capítulo, mais um ingrediente dessa tão acirrada rivalidade entre os dois.
É evidente que o timing e o auge dos dois já passaram há muito tempo, mas a luta continua sendo comercialmente importante, principalmente aqui no Brasil. O Vandy tem contrato em vigor com o Bellator e o Vitor acertou com o UFC, ainda não estreou na organização, mas tudo indica que ele deve lutar ainda neste ano. E a semelhança é que as duas organizações flertam com o Brasil há alguns anos. Elas ensaiam trazer os eventos para solo brasileiro, o que ainda não aconteceu. Tá aí uma boa oportunidade, uma vez que eles nunca tiveram esses problemas de contratos, eles são flexíveis. É comum nos últimos anos a gente ver lutadores das franquias fazendo essas fusões, atuando em outras organizações. Atletas do Bellator, por exemplo, lutam no Rising lá do Japão, ou seja, a questão contratual não deve ser um empecilho para essa luta poder acontecer, principalmente se envolver muita grana. Nada melhor do que invadir o país com um confronto de lendas do esporte aqui no Brasil. Arrisco a dizer, inclusive, que dos lutadores brasileiros, apenas Anderson Silva e José Aldo são mais famosos do que os dois. Mas eu adianto que essa luta não deve acontecer nos próximos meses. As negociações com a dupla sempre foi difícil, especialmente com o Vitor. Nunca foi tarefa fácil fechar a luta para o Fenômeno. Até porque esses eventos não devem debutar no Brasil ainda em 2020. Por questões óbvias, né? Dificilmente teremos eventos esportivos com público esse ano e não está no plano, não faz parte da ideia deles invadirem um outro mercado sem plateia, é perder dinheiro. Portanto, existem algumas complicações que devem atrasar, que devem estender essa negociação, mas de fato a gente não pode negar, pintou uma nova oportunidade para a gente tirar do imaginário e colocar no papel essa revanche. E até para os dois, se a gente colocar a carreira do Vanderlei e do Vitor hoje, elas estão em níveis parecidos, né? Dificilmente vão aparecer novas oportunidades tão boas, tão rentáveis quanto essa. Nenhum dos dois precisam provar mais nada para ninguém e tem grandes ambições dentro do esporte. A real é que seria uma luta muito mais saudosista, muito mais exibicionista do que um apelo esportivo grande em 2020 com o Vanderlei, que vai completar 44 anos agora em julho, e o Vitor completou 43 agora em abril. Ou seja, os dois estão com um pé e meio na porta da aposentadoria para pendurarem as luvas e não precisam correr um risco muito grande contra atletas que não estejam nessa mesma vibe que eles. Atletas novos que oferecem grande risco e baixa recompensa. Porque é só a gente fazer um exercício de imaginação rápido aqui. Vitor Belfort, por exemplo, estaria programado para enfrentar o camaronês Dingalani, de 44 anos, ainda este ano, em sua estreia no ano. Essa luta chamaria mais atenção do que Vanderlei Silva versus Vitor Belfort? Eu, particularmente, fico com a segunda opção, o duelo entre os brasileiros. Mas e vocês? Eu quero saber a opinião de vocês. Qual luta que vocês gostariam de ver? Essa rivalidade ainda interessa? Ainda tem apelo? Já passou o time dos dois? Não empolga mais? Comentem tudo aqui embaixo. Vamos debater sobre essa interminável rivalidade que voltou à tona nos últimos dias. E antes de fechar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui do canal para ficar por dentro das notificações. Até a próxima, valeu!